para avaliação da possibilidade de um curso de direção de arte. Quero dizer, na introdução, quero dizer para vocês o seguinte: já fizemos alguns cursos, e a maneira de fazer esse curso, ela foi se adaptando à realidade. Qual é a realidade? Que realidade é essa que ele foi se adaptando? São duas coisas. Uma é a seguinte, é que a gente procura ter um conteúdo teórico mínimo para que as pessoas entendam o que é direção de arte no cinema e no streaming, no audiovisual, as pessoas costumam dizer, mas é basicamente isso. O que a gente fala aqui é de ficção, o que a gente vai falar é a direção de arte de ficção, e não o que é diferente quando a gente fala de imagem de ficção, é bem diferente da gente falar de qualidade de imagem captada de jornalismo, de entrevistas, de programas esportivos. Nós não estamos falando disso, nós vamos falar de ficção, né? O cinema existe há mais de 100 anos já, pouco mais de 100 anos, não muito mais de 100 anos, mais de um século, e durante esse período o cinema passou por várias etapas. E o cinema passou por várias etapas e ele denunciou nessas etapas, em cada uma dessas etapas, o tempo em que... Estão entrando umas mensagens laterais aqui. Bom, cada grupo de pessoas que aparece e que a gente vai fazer o curso, geralmente são em torno de 10 a 20 pessoas, a gente procura adaptar. Como é que a gente adapta? Depende. Uma das coisas é o tipo de relação que a pessoa já estabeleceu com o audiovisual, ou no cinema, ou no streaming, ou no próprio teatro. E se já exerceu algum tipo de função, que não precisam ser as funções de cabeça. Direção de arte é uma função, o diretor de arte é um cabeça de equipe. Ninguém aqui está querendo formar cabeças de equipe. O importante é que você saiba do que se trata, e provavelmente, se você é uma pessoa que tem interesse nesta área da arte em geral, da arte aplicada ao audiovisual, você vai ter o seu espaço, né? E são muito bem-vindas essas pessoas, são importantíssimas, tão importantes quanto o diretor de arte. Só que você não vai fazer um curso com subsetores, todos os subsetores. Eu vou só dar uma ideia para vocês, quando eu falo de subsetores, no caso da arte, né? No caso da arte, você trabalha com pesquisadores, com a pesquisa propriamente dita, né? Então, quando você vai fazer um filme, grande parte do que eu sei, olha que eu tenho formação superior, e sou um leitor compulsivo, quer dizer, eu não sou exatamente um ignorante, mas grande parte do que eu tive de aprender durante a minha vida, eu tive de aprender por conta desse meu fazer no cinema. Então, eu fiz filmes de época, tive de estudar essas épocas, fiz filmes sobre índios, filmes na civilização, filmes políticos, filmes que não eram políticos, comédias, tragédias, etc. Fiz o diabo. Fiz filme. E cada vez que um tema novo se apresentava, por exemplo, fui trabalhar com os índios, eu não sabia nada dos índios. E eu fui trabalhar e fiquei na aldeia com eles, morando durante algum tempo. E aprendi muito. Aprendi. O que eu sei até hoje sobre os índios,
e sei bastante, aprendi no campo, aprendi fazendo cinema, por causa do cinema. Então, a pesquisa é importantíssima. E você está sempre pesquisando, e você está sempre, quando você fala com as... Porque o cinema, gente, deixa eu começar pelo começo. O cinema é uma arte coletiva. O cinema não é uma arte individual, como a pintura, por exemplo. Pintura, você pode sentar no seu quarto, trancar a porta, não falar com ninguém durante meses e pintar o que você quiser, ou o que está na sua cabeça, ou o que você está vendo, ou tem na sua memória, ou você faz o que você quiser. E você faz no seu tempo. O cinema é um trabalho de equipe. Portanto, você não está trancado no seu quarto, você não faz no tempo que você deseja, você faz num tempo que é um tempo de produção. O cinema é uma arte cara, custa caro o tempo no cinema. E você, então, precisa colaborar com essas pessoas. Dentro do departamento de arte, então, além da pesquisa, você tem... dentro do departamento de arte, você trabalha com cenógrafos, com cenotécnicos, que são os caras que constroem os cenários, né? Eu já construí cenários enormes, tanto no interior de estúdios, tanto cenários de interiores, quanto cenários de exteriores. Já construí em estúdio, já construí fora de estúdio, já construí ao tempo, e isso é uma conversa longa. O cenógrafo tanto que no cinema brasileiro, por exemplo, passou a usar essa denominação de diretor de arte há um tempo, há razoavelmente pouco tempo. Até quando eu comecei, eu não me lembro como é que eu assinei o primeiro filme, não me lembro mais, mas os grandes diretores de arte, a meu ver, os inauguradores da função do cinema brasileiro, eles assinavam como cenógrafo. E o cenógrafo, o que o cenógrafo faz? O cenógrafo, ele desenha os cenários, ele projeta os cenários, normalmente com a contribuição do diretor de arte e com a contribuição de várias outras pessoas. Você tem contribuições, por exemplo, do diretor de fotografia obrigatórias, do diretor do filme obrigatória, do figurinista obrigatória, e de outras pessoas da equipe, que se juntam. Então, é um colegiado. As decisões não são individuais, são coletivas. Isso é importante saber. E é um barato, é ótimo, maravilhoso, porque você está sempre em companhia, e você tem de sempre comprovar, de uma maneira ou de outra, você acaba tendo de comprovar que as suas ideias são boas ideias, que as suas ideias são melhores que as ideias que eventualmente o cara do lado, que está na equipe, que faz som, ou que está fazendo, ou que é da equipe de fotografia, te dá para você, né? Ou dá para o filme. O cenógrafo é uma qualificação, hoje em dia, é uma profissão de nível superior. Não era até pouco tempo, mas hoje é uma profissão. Até algum tempo atrás, o arquiteto tinha como uma das funções que podia escolher profissionalmente, em termos de carteira profissional, isso, fazer cenografia. Hoje não, hoje você tem uma faculdade de cenografia, você tem uma universidade, um grau universitário de cenógrafo. Cenógrafo tem grau universitário. Eu tenho duas alunas que são doutores, e mais um aluno, é um aluno, duas alunas, que são doutores em cenografia. São doutores, dão aula na faculdade, têm doutorado, fizeram mestrado e depois fizeram doutorado, né? Eu não sou doutor em nada, eu não fiz nada, mas foram alunos meus. Então você tem os cenógrafos, os cenotécnicos,
que são carpinteiros teatrais, quer dizer, que migraram do teatro, muitos deles do teatro, e muitos deles são cenotécnicos que são crias do próprio cinema, né? Que constroem os cenários, e às vezes cenários complexos, né? Você tem os decoradores. Essa nomenclatura eu acho horrorosa, os decoradores. Isso aí eu estou tirando, é um pouco uma tradução do crédito americano, que é o que vale. No cinema, o que vale é o crédito americano, infelizmente. O diretor de arte no cinema não corresponde à função no Brasil, por exemplo. Um diretor de arte no Brasil seria o production designer lá. Aí você fala, por que então não traduziu o production designer? É fácil de traduzir. Production designer é o designer, ou o designer da produção. Porque se você bota um crédito, fulano de tal, designer da produção, ou desenhista da produção, parece que é um economista, que é um cara que fez um desenho da produção, um desenho econômico da produção, que tem quem faça, são os diretores de produção, mas que não corresponde à verdade. Então, é complicado essa coisa de crédito, mas, em suma, os decoradores têm uma função importantíssima e trabalham com um monte de gente que trabalham com eles, os decoradores. Quer dizer, você tem digamos, um cenário, vou falar o óbvio do óbvio do óbvio. O cenário é uma casa de subúrbio. Então, é uma casa suburbana. E você vai filmar, né, desta casa, você vai filmar a cozinha, que vai aparecer, a entrada da casa, vai filmar a sala, vai filmar um quarto de fulano e um quarto de Beltrano e uma passagem para o fundo. Eu estou inventando isso. Se você tem essa geografia, você tem que criar uma geografia para esses cômodos, e se você vai filmar em estúdio, por exemplo, esses cenários são recriados em estúdio. E se você tem referência para mostrar depois o exterior desse cenário, você então tem de construir esses cenários com uma certa congruência com o que você está mostrando. Ou seja, a esquadria tem de ser a mesma. Aí, normalmente, é uma das possibilidades, a possibilidade mais óbvia é que você ache uma locação que tem um significado, que você tem os acessos que você tem de fazer, se você pode parar o carro, se você não pode parar o carro, se você tem carro na cena, não tem carro na cena, se você tem uma entrada ou uma saída dessa casa, se você mostra ou em vista aérea ou em externas de fachadas, que você filma em locação, e depois você vai para o estúdio, você pula para dentro do estúdio, e o cenógrafo faz, então, esses ambientes, cria esses ambientes, né, que eu citei antes, não me lembro qual foram, sala, entrada, cozinha, seja o que for, e constrói em estúdio, né? Tudo isso são decisões tomadas em colegiado. Quem é que participa dessas decisões? Participa o diretor de arte, evidentemente, o diretor do filme e o diretor de produção, porque você não vai construir um apartamento para rodar uma cena. Quer dizer, lá nos Estados Unidos até eles fazem, mas aqui você não vai fazer isso. Então, mas se você tem, digamos, 25% do filme que se passa nesses ambientes, nesse cenário, às vezes é negócio você ir para o estúdio, onde você tem de resolver as vistas as vistas externas através da janela, que também é uma coisa que cabe ao diretor de arte participar, e você tem os cenários exatamente como você faz. Filmar no estúdio é muito mais confortável, você tem ar-condicionado, você tem problemas de atores que suam muito. Se você vai filmar em locação, tá uma tragédia para você chegar lá, o trânsito, o som, tem problema de som, em suma, uma série de coisas. Mas eu estava falando do cenotécnico. Então, o cenotécnico é quem constrói, os decoradores são os decorators, né? São quem faz o projeto
do mobiliário, digamos, do mobiliário e das coisas. Então, se você... e aí depende da dramaturgia. Se é uma casa que é um apartamento de dois miseráveis, dois jovens pobres que acabaram de mudar, você vai fazer com que essa casa reflita isso, né? Agora, se são dois pobres que estão morando na casa de um primo rico, você vai refletir isso também. Em suma, o decorator tem um papel importantíssimo, né? Os produtores de objeto são pessoas fundamentais. Fundamentais. Por quê? Porque esses caras são os garimpeiros, que eu chamo. São os garimpeiros. Depois da gente sentar, quer dizer, você lê o roteiro, você conversa sobre o roteiro, você conversa sobre algumas ideias de cinematografia, o clima das cenas, o clima da dramaturgia em geral. Todas essas conversas são tidas e depois, então, você faz o projeto de decoração e você diz: vou ter esse sofá aqui, que é um sofá todo fodido, ou que é um sofá maravilhoso, ou que é um sofá de couro, que eu quero um sofá de couro. Eu tenho essas cadeiras, tenho a mesa, tenho não sei o quê, tenho isso, na cozinha tem isso, tem um fogão, o fogão é um fogão antigo, é um fogão moderno, é isso, é aquilo. Né? E esses produtores de objetos vão sair à rua e vão... Hoje existem alguns acervos bem fornidos de coisas. Eu, quando comecei a trabalhar, não tinha nada disso. Você tinha de ir na rua e muitas vezes você tinha de negociar, porque o dinheiro era curto. Você tinha de entrar nas lojas ou nos lugares onde você achava, ou na casa das pessoas, e dizer: olha, posso pegar esse emprestado por 3 semanas? Ou você, na loja, também pedir emprestado, etc. E tal. Hoje em dia, existem saídas mais rápidas para você resolver essa questão. Mas sempre fique em aberto a questão da importância, quer dizer, um objeto não é um objeto próprio e morreu ali. Não é. O objeto tem um significado e os objetos podem ser objetos de significação econômica, né, como eu citei, uma casa onde os móveis estão todos ferrados, uma casa onde os móveis são maravilhosos, uma casa que tem uma decoração colonial, fora isso sem falar nos cenários de época, em que você está no século XIX, você está no século XIX, uma casa reflete o interior de uma casa reflete o que era o interior de uma casa do século XIX. Não existe mais. Você não vai achar. Você vai achar em gravuras, em pinturas, você vai pesquisar, você vai conversar sobre coloração, você vai falar com o diretor de fotografia, e você tem as paisagens externas. As paisagens externas também vão corresponder a essa época. Não passa ninguém falando no celular, não tem automóvel passando na rua, eram carruagens, etc, etc, etc. Em princípio, eu geralmente começo meus cursos de direção de arte dizendo o seguinte: o que é uma verdade. Parece um pouco uma declaração arrogante, mas não é. É verdadeira, que é a seguinte: o diretor de arte é um dos responsáveis por tudo o que aparece no filme. Tudo que você vê, tudo que você pode ver num filme, é responsabilidade do diretor. Você pode cobrar o diretor de arte pelo que você vê no filme. Por que que isso é assim? Por que isso é desta maneira e não de outra maneira? Por que que tá esfumaçado? Não é sozinho. O diretor de arte não trabalha sozinho. Eu já repeti umas 10 vezes isso, né? Mas é a função dele, né? Determinar tudo o que acontece diante da câmera e que é gravado é responsabilidade do diretor de arte.
Além disso, além dos cenotécnicos, decoradores, produtores de objetos, você tem os desenhistas gráficos, você tem os pintores de arte. O pintor de arte é uma tradição secular, secular. A ópera, por exemplo, não vive até hoje sem a pintura de arte. Hoje usa-se muita fotografia, hoje você tem a simulação do real dentro do estúdio, né? Através de painéis de LED, de cenas de fundo, etc. e tal. Mas os pintores de arte ainda são figuras fundamentais, né? São profissionais incríveis, incríveis. Você tem os contra-regras. O que é um contra-regra? O contra-regra é o cara que é o responsável pelos objetos, prioritariamente responsável pelos objetos que são utilizados pelos atores. Qualquer objeto que passa pela mão do ator, o americano chama de property, é um objeto que fica na mão do contra-regra. E ele responde à continuista do filme, né? Porque você entra num set de filmagem, você vê umas caixinhas assim, hoje, aquelas caixinhas de plástico, caixinhas não, são caixas grandes. E aí, lá dentro tem o isqueiro do personagem. Aí você, você tem a equipagem do personagem, aí você tem, de cada personagem, você tem o isqueiro, se ele fuma o cigarro que ele fuma, se é um cigarro simulado, de marca simulada, os maços já foram produzidos e estão lá dentro dessa caixa. E tudo o mais que for de objeto pessoal ou as armas eventuais, se ele é um pintor, todo o material de pintura dele, fica tudo na mão desse cara. Então, os contra-regras, e você tem a contra-regra genérica, que, por exemplo, você está dentro de um apartamento ou dentro de uma casa, tem uma biblioteca. Essa biblioteca, para ser uma biblioteca, está cheia de livros. Os livros que estão lá, você vai colocar dependendo do tipo de freguês, né? Existem bibliotecas que você distingue o leitor pela cara da estante. Eu, pelo menos, tenho essa mania, né? Dá para distinguir. Mas o livro, se ele pega um livro, se ele se refere a um livro, se ele folheia um livro, se tem um insert do livro no filme, este livro, com certeza, é um prop importante, está na mão do contra-regra, porque na hora que o diretor ou que o ator requisitar este específico livro, ele será dado na mão do ator. Não? Então você tem os contra-regras. Os contra-regras correm de lá para cá, de cá para lá. É uma loucura. Eles fazem tudo. Se você tem um coquetel, por exemplo, os pobres dos contra-regras é que que produzem o coquetel. E normalmente não se usa, infelizmente, às vezes, só muito raramente, você usa a bebida alcoólica propriamente dita. Você faz simulação. A simulação do uísque, a simulação da vodka, a simulação disso, a simulação daquilo. E às vezes são coquetéis, festas enormes, e você vê aquele cara correndo assim entre os atores, é o contra-regra que está botando refil nos copos dos caras e tal. É uma função. Todas essas funções são absolutamente fundamentais. Você não filma sem esses caras. E são funções que estão afeitas diretamente à direção de arte. Quer dizer, são do departamento. O cinema é departamentado, então no departamento de arte, esses caras estão lá dentro. Esses caras que eu estou falando. Né? Aí você também tem os pintores de arte, eu já falei, contra-regras, escultores. Eu trabalhei com esculturas enormes no cinema. Tem um filme que eu fiz, um filme americano, em que tinha uma escultura que você chegava, você avistava em plano aéreo, na estrada, nós fizemos um mirante, construímos um mirante na estrada, e dentro deste mirante colocamos uma estátua de um ditador, que era um filme, chama-se Luar sobre Parador, Moon over Parador, é o nome desse filme, com Richard Dreyfuss e a Sônia Braga, foi filmado aqui no Brasil. Esse filme
essa estátua tinha 18 metros de altura. Eu fiz um filme agora com o Valtinho, meu amigo Valtinho Carvalho, agora não, mas há alguns anos atrás, 6 anos, 7, 8 anos atrás, lá em Budapeste, em que fizemos uma escultura do Lenin, que estava partida depois do advento do final da Cortina de Ferro, que estava partida e que atravessava o Danúbio em cima de um barco, pedaços de pedra. Na verdade, eram pedaços de uma grande estátua de 21 metros de altura. 21 metros, só para vocês se tocarem, são 7 andares de edifício. Nós fizemos essa escultura fizemos lá em Budapeste, colocamos em cima de um barco, simulamos um apoio para que essa estátua ficasse inclinada, a cara do Lenin, que fosse bem reconhecida. E nesse dia em que nós filmamos isso lá em Budapeste, isso foi notícia no mundo inteiro. Ninguém entendeu que porra era aquela. Mas, como tem muita gente andando para lá para cá, muito turista, muito curioso e tal, fotografaram aquilo e apareceu em tudo quanto em vários sites aqui nos Estados Unidos, na Europa, perguntando que porra é essa que atravessou, porque a gente filmou na manhã, se não me engano, ou numa tarde, não me lembro, mas filmamos em 4 horas. Em 4 horas aquilo sumiu, aquilo desapareceu. Então, os escultores são importantíssimos. Trabalhamos também com os aderecistas. O aderecista, não sei se vocês sabem o que é, mas o aderecista é uma tradição também que vem do teatro. E aí os aderecistas fazem qualquer coisa que você queira, né? Então, são simulações. Então, por exemplo, se você vai ficar com um sanduíche na mão, estou dando um exemplo péssimo, mas digamos que você vai ficar com um sanduíche na mão, debaixo do sol, durante 4 horas para filmar uma cena, isso é um adereço. Deixa de ser. Você não vai fazer um sanduíche e ficar na mão do ator durante 4 horas. Então, esse sanduíche vira um adereço, que é uma simulação é igual ao sanduíche, só que não é um sanduíche, é feito de isopor, feito de quê, e o cara pode ficar, então, as 4 horas tranquilamente com ele na mão, com isso na mão. Estou dando um exemplo péssimo, mas a gente pode conversar a respeito se a gente conseguir desenvolver esse nosso curso. Tem um cara também que trabalha com a gente, que são os caras que são os desenhistas de storyboard. Isso é espetacular, uma função absolutamente espetacular. E que eu vi alguns storyboardistas, jovens, garotos, começarem a fazer storyboard a partir de ver os outros fazerem. O que é um storyboard? O storyboard é quando você tem uma sequência, que é uma sequência complexa, um pouco mais. Você pode fazer do que você quiser, mas normalmente a publicidade usa muito storyboard, e no cinema você usa quando você tem muitas pessoas envolvidas em algumas cenas que incluem truques, que incluem simulações e coisas assim. Então, você desenha o storyboard para não ter de explicar para cada membro da equipe o que a gente vai fazer. Então, os storyboards são importantíssimos. É como se você tivesse uma... Teve uma época, o César apareceu aí, o César deve se lembrar, de fotonovela. É uma espécie de fotonovela, só que é desenhada da sequência que você vai filmar, não? E você tem também ligados ao departamento de arte os maquiadores, os chapeleiros, os caracterizadores, que geralmente estão no subdepartamento de maquiagem. Mas o caracterizador, ele faz mais do que maquiagem. O cara leva 38 tiros no peito, por exemplo. Aí vai aparecer o cara deitado lá no morgue. Tem os 38 tiros no cara, ensanguentado, todo fodido. E quem faz isso
são os caracterizadores. Os visagistas são os maquiadores também, são do departamento de maquiagem também, e que trabalham com o que acontece é o seguinte: chega um ator, vou falar de um ator conhecido, meu amigo, por exemplo, Tony Ramos, que já fez 300 papéis na televisão, fez tudo, só não fez papel feminino, né? O resto tudo ele fez. E aí ele chega e você diz: vamos fazer o Tony Ramos diferente. Nesse filme ele vai aparecer de cabeça raspada, com uma cicatriz aqui em cima do olho, com os dentes todos apodrecidos, e ele vira uma outra pessoa. É um grande ator que vai fazer aquele papel de um personagem que não é ele, porque normalmente não é ele, e ele vai refletir, vai aparecer de uma maneira caracterizada. Então, a cara dele é trabalhada, né? A cara e o corpo também, né? Se ele quiser mancar, esses atores são de foder. Bom, e você tem também os cabeleireiros, que sempre tem na equipe o cabeleireiro, o peruqueiro, e eu vou até ler isso aqui, que era um texto que estava num dos cursos de direção de arte que eu dei, que era um curso de 96 horas, dei na ABC. Os diretores de arte têm uma tarefa muito importante na criação do cinema, televisão e outras telas, trabalhando diretamente com o diretor, no streaming também, né? Trabalhando diretamente com o diretor, produtor e em colaboração com o diretor de fotografia, eles definem os cenários, a atmosfera e o estilo para contar visualmente a história. A demanda é variada e pode ser o nosso tempo em cenários reais recriados, pode ser especial também, com projetos históricos ou de época, em que você faz uma viagem no túnel do tempo e você vai para um lugar e você filma no século XVII, por exemplo, ou no século XIX, e você tem de recriar tudo, né? Futurísticos, imaginários, ou mesmo inacessíveis, né? Se aparece um roteiro que se passa num planeta inexistente, eu não recusaria fazer, não. Não vou fazer sozinho, evidentemente, mas um planeta imaginário. Aí a gente vai começar a discutir. Tem luz nesse planeta? Que tipo de luz tem nesse planeta? Não é o Sol, é uma outra luz. Que tipo de luz, que tipo de temperatura tem, como é que as pessoas vivem, existem pessoas, não existem pessoas, que seres são esses? Pô, isso é um projeto espetacular. Já se fez muita coisa semelhante, né? E esses cenários são criados também ou em estúdio ou em locações existentes que você pode transformar. Você pode pegar uma locação existente, um lugar em que você tem algum interesse específico nesse lugar, na visão externa, por exemplo, na altura em que ele se encontra, seja o que for, ou no tipo de arquitetura que transparece no fundo, e você recria. Eu, normalmente, não me atenho muito à nomenclatura. Quando leio um roteiro, eu não me atendo muito à nomenclatura do que vem dizendo, do que diz assim, cozinha. Dona Maria vai para a cozinha. A possibilidade de eu filmar essa cena numa cozinha, se a cena for pequena, é grande. Se a cena for média, é média a possibilidade. E se a cena for muito grande, a possibilidade é pequena, porque uma cozinha é muito apertado para filmar. Prefiro recriar uma cozinha. Aí você pode recriar uma cozinha ou em locação, e você pode usar qualquer lugar para fazer isso. Não importa onde você esteja. Depende do que você quer. Ou você vai fazer uma recriação e vai construir em estúdio,
que sempre é uma opção maravilhosa. Os diretores gostam muito, a gente também gosta muito, o produtor nem sempre gosta muito, porque nem sempre ele tem dinheiro para pagar. O diretor de arte é sempre responsável pela coordenação na criação de todos os aspectos visuais de um projeto diante da câmera. Isso é uma maneira fina, né, literária, de dizer o que eu disse anteriormente. Tudo o que aparece no produto, que chamam de produto, né? Seja um streaming, seja uma novela, seja um filme, seja o que for, tudo que aparece diante da câmera, que é gravado, é responsabilidade do diretor de arte. E é isso. Eu acho que já deu para entender mais ou menos o que é, do que nós estamos falando. Eu queria ouvir você, Juliana, se você ficou com alguma dúvida, já que você está aqui, você é a única convidada nossa desse encontro. Bota a sua imagem, Juliana, fala comigo um pouquinho. Você entendeu, Oi, Juliana? eu acho que o programa Hã? entendi, eu gostei muito. Você explicou de uma forma bem detalhada e aprofundada, assim. Eu já fiz uma introdução ao curso de direção de arte, mas eu não coloquei na prática porque eu acabei voltando para a minha cidade e agora eu estou de volta no Rio e eu quero muito fazer o curso para me aprofundar mais ainda e seguir assim adiante. Ótimo. Não, porque eu tentei fazer uma coisa abrangente. Você vê que é difícil, é complicado, né? Porque você tem cada portinha dessa que você abre é um mundo, é um universo. E eu normalmente gosto de fazer isso, Juliana, e quando você falar com as suas amigas, ou as pessoas que você conhece que estejam eventualmente interessadas, é o seguinte: nós não fazemos uma formação de diretor de arte. Podemos fazer. A porta do diretor de arte está aberta, de diretor de arte, de chefe. Mas você viu a quantidade de funções das que eu falei, que existem dentro, e essas funções, acredite você ou não, são tão importantes quanto um diretor de arte não vive sem esses caras, sem essas pessoas. E é um trabalho de colaboração. Então é isso, eu queria saber que ficou claro, está gravado, não sei quanto tempo eu falei. Fernanda, tudo bem, né, Fernanda? Fernanda, não sei se Sim, está. tá ótimo. Tá? Tudo bem? É o suficiente? Então, olha, o Juliano, eu espero que outras pessoas venham se interessar. A gente tem um outro encontro. Eu tenho um outro encontro agora, depois da manhã, com uma turma de iniciação que está se iniciando no audiovisual. E eu acho, Fernanda, que você podia convidar a Juliana para participar. No E, caso, essa aula é fechada, é para quem já está no curso, está bom. ingressando. Então já porque aí é a direção de arte, como eles têm aula com o pessoal de direção, tem aula com o pessoal de fotografia, e aí chega a hora da direção de arte. Tudo bem. Então tá ótimo. Gente, foi um prazer. Eu espero que interesse, né? Eu adoraria poder ter participado disso quando comecei. Quando eu comecei, eu não sabia nada. E eu fui aprendendo na marra. E eu fui aprendendo na marra, me encostando em quem sabia. E o cinema era diferente. Eu comecei a fazer cinema muito tempo atrás, muito tempo atrás. É, e o meu grande mestre, que eu considero meu grande mestre no cinema, foi um diretor de fotografia, que vive em Paris, é meu amigo até hoje, chamado Ricardo Aronovitch. Esse cara era um gênio da fotografia, já era um fotógrafo consagrado. Eu tinha 18 anos, quando fiz a primeira direção de arte, uma responsabilidade total. E aí encostei nele e falei: o que eu faço? O que eu faço? E ele, então, foi me dando um passo a passo e me mostrando os caminhos. Né? Foi assim que eu aprendi. Podendo encontrar outras pessoas interessadas e encontrar alguém que já tenha feito algumas coisas é interessante também. Bom, beijo para todos, até a próxima. Obrigada, Marcos. Obrigada, Juliana, pela presença. Muito obrigada.
Obrigada. E espero nos vermos em breve. Tá certo. Tá Boa bom? noite. Boa noite. Até mais. Até.